dias você deve ter visto essa imagem comparando as versões de anime e mangá de Tokyo Revengers. Enquanto no anime o Mike diz que o Takemichi vai ser o seu amigo, no mangá ele diz que o Takemichi vai ser a sua putinha. Diferente, né? Só que não. Na verdade, na versão japonesa do mangá, que, enfim, é original, o Mike fala exatamente as mesmas palavras que ele fala no anime, sílaba por sílaba. O termo japonês que vocês estão vendo marcado aí na tela é dachi, que é uma versão encurtada de tomodachi, que significa amigo. Ou seja, em português seria o equivalente do Mike tá chamando o Takemichi de migo, ou então miguxo, pra quem tem saudade aí da época emo. Mas então, por que tem a tradução mostrando a palavra putinha? Quais realmente são as diferenças entre o anime e o mangá de Tokyo Revengers? Quantos episódios são ao todo? Isso e curiosidades sobre a obra, sexta-feira, no Globo Repórter. Fala galera, aqui é o Matheus Lobo do canal Onigiri Pop e assim como vocês eu fiquei bem feliz em saber que Tokyo Revengers teria 24 episódios, com o último programado para setembro. Mas tem algumas coisas que eu preciso falar sobre isso. A primeira é que o mangá que deu origem ao anime ainda está sendo publicado e, pra falar a verdade, a última notícia que a gente teve sobre isso é que ele acabou de entrar no último arco, ou pelo menos na reta final da história, tá? E aí você pode imaginar: ah, Matheus, então se ele entrou agora no final, vai fazer que nem Fullmetal Alchemist Brotherhood, que terminou o anime e o mangá perto um do outro? E eu acho que não, tá? Até o momento, o mangá tem mais de 200 capítulos divididos em 22 volumes. O que a gente viu até o episódio 12, aquele bem revoltante, que tem o carro explodindo e tal, adapta os 4 primeiros volumes até o capítulo 33. O episódio 13, por exemplo, adapta 3 capítulos, chegando então até o capítulo 36. Se a gente seguir essa média de adaptação por episódio, é provável que o episódio 24 só adapte mais ou menos até o capítulo 70. É mais ou menos, tá? Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, de fato. Ou seja, para ter um final em anime, Tokyo Revengers precisaria pelo menos de uns 70 episódios, que podem virar 100, 120, de acordo aí com o tamanho dessa reta final que ainda está sendo feita no mangá. Isso é, se a gente estiver considerando uma adaptação boa e que não vai pular nada da história. Que fique claro aqui, por favor. Agora é hora de falar das diferenças entre o mangá e o anime, que não são muitas, mas são bem importantes. Então bora lá. No primeiro episódio, a gente vê o Takemichi sofrendo bullying de um grupo de crianças, ridículo, né? Beleza. Que arranham um carro e colocam a culpa nele. Aquilo dali mostra o quão sem confiança é o personagem, porque ele não teve nem coragem de desfazer o mal-entendido com o dono do carro. Enquanto isso, no mangá não tem grupo de crianças nenhum. É o próprio Takemichi que arranha um carro quando ele tá passando do lado dele, simplesmente porque ele tava entediado, de saco cheio com a vida. Essa mudança, na minha opinião, foi para dar um foco maior na sensação de impotência que o Takemichi tem por conta dos traumas de adolescência dele, que estavam prejudicando a vida dele até aquele momento. Como o anime se trata de mostrar uma transformação da pessoa através da viagem no tempo, eu achei essa modificação, essa adaptação bem interessante. No episódio 3, sabe aquele momento de tensão que você fica sem saber realmente se o Takemichi vai ser salvo pelo Akun, que tá querendo dar uma facada no Kiyomasa durante o Clube da Luta? Pois é, aquilo ali não existe no mangá. Tudo que a gente vê é o Akun falando pro Takemichi que tava pensando em fazer isso, da mesma forma que acontece no anime, tá? Tem essa conversa também, mas não tem os quadros mostrando a intenção como a gente viu no anime, e isso faz uma diferença do caralho. Porque você fica numa tensão sem saber se vai ter uma facada, se o Takemichi vai levar uma surra ou se vai acontecer outra coisa. A adaptação, então, aproveitou um comentário do roteiro original e transformou isso numa cena que foi completamente condizente com o momento. É nesses pequenos detalhes que a gente consegue distinguir o que é uma boa adaptação e o que é uma adaptação não tão boa assim, né? Aumentar essa expectativa foi muito bom porque, enfim, a gente tá falando de um anime de viagem no tempo com mudanças na linha temporal, e foi exatamente isso que aconteceu por conta dessa cena.
Então era melhor deixar claro que ela tinha acontecido do que simplesmente citar ela depois que tudo tivesse mudado. No episódio 7, quando o Osanai, líder da Mobius, está lutando contra o Patin, a gente vê ele pulando como um boxeador, né? Um pugilista, mas no mangá isso daí não acontece. Lá só é mencionado pelo Patin que o Osanai tá usando sim um estilo de boxe para lutar com ele, mas a gente não vê essa movimentação, o que poderia ter sido mostrado sem problema nenhum, tá? Ou seja, mais uma vez a gente vê a adaptação do anime dando as caras, não só para encher linguiça no tempo do episódio, mas para criar momentos que realmente valem a pena a gente assistir para ter uma imersão maior na obra. Voltando pro episódio 3, tá na hora da gente explicar por que tem umas scans que mostram o Mike falando pro Takemichi que ele seria a putinha dele. Em tradução, é comum que ocorram adaptações, tá? Isso daí acontece em livros, filmes e mangás também. Algumas adaptações parecem ser meio aleatórias, tá? Mas nesse caso, eu acho que teve um motivo e eu vou tentar te explicar por quê. Páginas depois do ocorrido, quando o Takemichi está conversando com os amigos dele, ele começa a imaginar como é que seria a vida dele ao lado do Mike, né? E a primeira coisa que veio na mente dele, e ele não tá errado de pensar nisso, é que seria algo muito parecido com o que o Masa e a galera dele ficavam fazendo com o Takemichi, né? Mandando ele comprar coisa, batendo nele. Então por isso faria muito sentido que o Mike tivesse chamado ele de putinha. A pessoa que estava traduzindo para o inglês pode ter lido e mudado a tradução depois que chegou nessa parte, sabe? Inclusive, eu vou contar aqui uma curiosidade de tradução para vocês. Sabe quando você tá assistindo o anime, o vilão principal ainda não apareceu, e aí chega um personagem e fala algo do tipo: "Ela nunca vai me perdoar se eu perder aqui, é tudo culpa dele"? Quem vê dublado ou legendado muitas vezes não percebe, mas o japonês está usando alguma palavra, pronome, né, que não tem nem o gênero masculino e nem o feminino. Aí, quando chega na hora de traduzir para o inglês, para o português, o tradutor, que tem informações mais adiantadas da obra, que já sabe quem é o personagem que está sendo mencionado naquele momento, ele acaba já optando por colocar o gênero do personagem no pronome para evitar alguma possível complicação de tradução no futuro. Não sei se essa tradução aí do Mike foi realmente a oficial em inglês ou se foi só da galera que traduz scan. O que eu posso garantir para vocês é que no original em japonês não tá daquele jeito, eu mesmo fui conferir e eu mencionei essa curiosidade de tradução para mostrar para vocês o quanto de liberdade um tradutor pode ter, além de outras coisas que nem vale falar aqui nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer curiosidades sobre Tokyo Revengers e mostrar quais foram os piores momentos do anime e do mangá. Não esquece de deixar o seu like e se inscreve aqui no canal pra gente se ver nesse próximo vídeo.